Olá, tudo bom? Estamos aqui novamente em abibliavocê.com.br. Hoje nós vamos continuar o nosso curso sobre planejamento para a Escola Bíblica Dominical. Nós já falamos de várias coisas importantes para o planejamento da Escola Bíblica Dominical, coisas que você deve ter em mente pensando em como fazer melhor o seu planejamento, em como observar a sua realidade para que possa fazer um planejamento adequado ao que as pessoas precisam, ao que os seus alunos precisam. Hoje nós vamos partir para uma parte mais prática e bem mais objetiva. Nós vamos pensar no plano de aula em si, o documento que você vai fazer, sendo que esse documento vai ser pautado, essa ideia dele, em cima de um modelo que nós vamos pré-definir. A pré-definição desse modelo visa com que nós encontremos um meio mais fácil de resolver o problema, um meio mais objetivo, mais direto, que nós possamos resolver esse problema do plano de uma forma agradável, eficaz também. E também nós vamos basear isso naquele nosso curso para pregadores leigos, ou seja, a partir daquele conteúdo que nós passamos no curso para pregadores leigos, nós vamos dividir também o nosso roteiro e vamos te explicar por que o roteiro para o plano de aula, no caso, e vou te explicar por que no passo a passo. Mas para você saber os detalhes dessa divisão específica, procure o nosso curso para pregadores leigos e veja como nós costumamos dividir as ideias no dia a dia e como estamos acostumados a ouvir também essas ideias no nosso dia a dia. Então vamos ao nosso primeiro tópico. Primeiro, eu tinha falado com vocês na semana passada a respeito de mapas mentais, mas eu não mostrei um mapa mental para você. A princípio nós tínhamos falado do mapa mental de João 3,16. Fizemos até as palavras-chave de João 3,16, mas não colocamos num esboço de um mapa mental. O mapa mental então aparece aí para você. Como você pode ver, tem no início a fase principal, porque Deus amou o mundo, né? Falando do amor de Deus, e as outras questões envolvidas em João 3,16, que nós abordamos na aula anterior, elas estão em ramos. Vão sendo gerados ramos do pai e filhos que vão mostrando outras bifurcações dessa informação. Com esse tipo de resumo, você pode entender muito bem algum tipo de coisa que você esteja estudando e especialmente, no nosso caso, a leitura para o ensino bíblico. Vamos então continuar o nosso estudo, agora que você já sabe o que é um mapa mental, agora que eu já resolvi esse problema que eu tinha provocado para você, vamos pensar no que é planejamento. Planejamento para a escola dominical ele tem uma característica muito especial. O planejamento ele é um planejamento simplificado. Por que ele é um planejamento simplificado? Porque os membros da igreja não são profissionais de educação. Não são pessoas que trabalham o dia inteiro com a educação, não têm sua vida dedicada à educação, embora apliquem sim a sua vida ao ensino da palavra de Deus. E ensinando a palavra de Deus, essas pessoas conseguem fazer muitas coisas importantes. Mas essas pessoas que muitas vezes têm tempo para estar na escola dominical podem não ter tempo para participar, por exemplo, de um planejamento participativo, como é defendido pela pedagogia, dos usos dos pedagogos de modo geral. Talvez um planejamento participativo não resolva o problema dessa pessoa. Então nós devemos entender que a escola bíblica dominical ela tem um planejamento simplificado. Nós temos que simplificar esse planejamento. Mesmo que seja desejável uma participação, mesmo que seja importante até essa participação, muitas vezes ela não funciona devido aos inúmeros compromissos de outras pessoas que estão envolvidas no processo de ensino-aprendizagem que ocorre na EBD. Mas nós não podemos, então, deixar de ter um planejamento por causa disso. E como simplificamos esse planejamento para que as pessoas possam participar ou não participar se não puderem? Nós centralizamos esse planejamento na ação do educador religioso e do pastor da igreja. Tanto o educador quanto o pastor são responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem na igreja, então, pelo processo todo de educação religiosa. Um pastor não pode dizer que o educador é responsável quando tem algum problema ou quando tem alguma situação. O educador, idem.
Na verdade, ambos são responsáveis e ambos respondem. Então é importante que você observe isso. Nós simplificamos dentro do âmbito de pastor e educador religioso. Em outras denominações nós temos diretor de EBD, superintendente de EBD, outras denominações a função parecida à do educador religioso que temos, por exemplo, nas igrejas batistas e outras igrejas mais tradicionais. Nós podemos ver também que esse planejamento participativo ele é algo característico de uma escola secular. Sempre que você puder fazer um planejamento participativo, uma boa ideia, faça. Mas se não puder fazer, se as pessoas disserem não tenho tempo, não tenho como fazer, deixe para depois ou deixe para um outro momento em que isso seja possível. Mas faça você o planejamento que tem que fazer. Se você é o educador ou superintendente ou seja o que for, faça o seu planejamento. E você que é professor, também faça o seu planejamento conforme deve fazer, para que cada um fazendo a sua parte em menores partes, de forma simplificada, possa ocorrer um bom andamento do planejamento da escola bíblica dominical. Não confunda, por favor, a escola bíblica dominical com escola secular. Como eu já falei, a finalidade da escola secular é ensinar cidadãos para o Estado, para a política do Estado até. E não é esse o objetivo da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical tem o objetivo, a escola bíblica dominical tem o objetivo e a prerrogativa de criar cidadãos, de treinar cidadãos dos céus vivendo aqui na terra. Então nosso objetivo não tem nada a ver com o da escola, a não ser simplesmente o intercâmbio, o interesse educacional, vamos dizer assim. Então tomemos cuidado para não confundir escola bíblica dominical com escola secular, porque muitas vezes um membro da igreja é professor de uma escola secular, tem uma boa formação até, e pensa que tem que trazer aquelas coisas da escola secular para dentro da igreja, na escola bíblica dominical. Não faça isso, você estará cometendo um grande erro e muitas vezes irá se frustrar porque não vai dar certo, porque é uma outra realidade, é um outro contexto. Observe que naqueles colegas que você lida na escola, por exemplo, eles são profissionais como você, eles são especialistas até na matéria em que eles lidam, ao passo que na escola dominical você não está lidando com especialistas. Então cuidado com o planejamento participativo, ele é desejável, mas não obrigatório. Digo isso por experiência própria, então siga esse conselho que vai bem para você também. Continuando, nós podemos dizer que nesse planejamento simplificado, o planejamento é individual, como nós falamos, e o plano de aula deve seguir as orientações que foram definidas por outras pessoas que a igreja escolheu para representá-la nessa orientação. Por exemplo, nós temos aqui como alguns orientadores comuns na escola dominical, temos o próprio professor, como também o pastor e o educador religioso. E podemos, dependendo de cada situação, de cada igreja, de cada programação, termos outras pessoas com formas diferentes de atuar e que orientam o trabalho da escola bíblica dominical. Inclusive até secretários de EBD têm algum tipo de influência nessa orientação quando começam a ver, por exemplo, as pessoas que estão faltando e que precisam ser visitadas. Então é importante que nós vejamos isso e reconheçamos a importância disso. Então podemos dizer ainda que um modelo de plano de aula ele deve seguir um padrão de pregação, só que adaptado. Não como a pregação propriamente dita, mas seguir o mesmo modelo. Por que nós dizemos que deve seguir este modelo? Porque nós estamos acostumados à pregação. Estamos acostumados a ouvir a pregação sendo feita todo domingo, pela manhã, pela tarde, às vezes durante a semana, em outros momentos no fim de semana também. A pregação tem uma forma, tem uma maneira de ser feita. Então nós estamos acostumados a isso, nós temos uma cultura da pregação e além do que, a própria forma de pregar também é uma coisa presente em outros meios da nossa sociedade.
de uma forma mais indireta, porque a pregação tem a ver com um pouco de retórica, sendo que nós usamos uma retórica bíblica e não uma retórica mundana. Há uma questão diferente aí, pois a retórica bíblica está preocupada com a verdade da Bíblia e não com o que qualquer um pensa, o que qualquer um acha e que quer convencer os outros. Então há uma diferença muito grande aí. E além de usarmos a retórica naturalmente, as revistas de EBD também são escritas de forma um tanto quanto retórica, porque eles obedecem à homilética. Se formos definir de novo a homilética de forma bem simples, bem resumida, com uma retórica bíblica, e onde essa retórica busca a verdade através de um diálogo com o texto sagrado, nós vamos entender que nós estamos realmente bem familiarizados com o esquema de plano de aula, se nós formos pensar de um ponto de vista mais retórico, mais homilético, porque a própria revista segue, nossos pregadores fazem isso e nós usamos a retórica naturalmente, como você já pode ter visto no vídeo sobre pregadores leigos. Então, observe isso. Nós vamos usar esse arranjo específico da retórica para facilitar o seu pensamento na hora de você expor para os seus alunos a matéria. E vamos usar algumas considerações específicas mais próprias ao ensino bíblico. O modelo geral será adaptado para cada faixa etária. Nós não podemos dizer que uma criança receberá o mesmo ensino da mesma forma que um adulto, ou que um adolescente também receberá isso. Na verdade, eles estão em fases diferentes de preparo, estão em fases diferentes de aprendizagem. O seu desenvolvimento como pessoa está em fase diferente. Então é necessário que nós façamos uma preparação de acordo com cada faixa etária. E é isso que nós vamos fazer, mas nós não vamos entrar nestes detalhes específicos da pedagogia do desenvolvimento ou da psicologia do desenvolvimento. E dentro dessa psicologia do desenvolvimento você pode estudar alguns livros, inclusive publicados por por nossas denominações de modo geral evangélicas. Tem livros específicos para ensino de crianças, de jovens e de adolescentes, por exemplo. Então é interessante que você procure esses livros para que veja que precisamos adaptar nossa linguagem à faixa etária, embora a forma como abordamos seja mais ou menos a mesma nas diferentes maneiras em que abordamos. A outra coisa que nós queremos ver então é o como vamos abordar. Vamos já abordar da seguinte maneira: vamos usar uma introdução, logo depois vamos narrar, logo depois de narrado nós vamos defender a verdade ou fazer o contrário, né? Refutar o erro, posteriormente defender a verdade se refutamos o erro primeiro e finalmente concluir. São 5 etapas, Então vejamos, a primeira é o que? Introduzir. A segunda, narrar. A terceira é refutar. A quarta nós vamos enfatizar a verdade, defender a verdade. E a quinta é a conclusão. Então não esqueça disso. Vamos fazer um bom trabalho nessa questão de perceber o que Deus tem para nós através desse projeto. Então vai aparecer na tela para você uma visão bem simplificada do que é o nosso plano de aula. Agora, nós quando vamos assumir esse modelo de forma geral, nós vamos pensar também no modelo para crianças, né? Que nós já vimos agora um modelo bem geral para adultos. O modelo geral para crianças, ele já assume uma outra forma um tanto quanto diferente. Esse modelo geral para crianças vai ter uma transformação, mas continua sendo praticamente a mesma coisa quase, em termos de posição, de estratégia. Digamos que a introdução, que era para os adultos, onde você vai fazer uma determinada atividade, com perguntas, um pedido, uma ordem, alguma coisa que provoque a discussão sobre o assunto, você não vai fazer isso com a criança. A sua introdução será o quê? Será a recepção, né? E deixar que as crianças brinquem um pouco, para que as crianças se acostumem ao ambiente em que você está e para que elas possam trocar as suas ideias e jogar um pouco para fora a sua energia, para que depois elas possam estar prontas para o outro momento.
Após esse período de recepção, que deve durar um período razoável da sua aula, pelo menos uns 10 minutos ou até um pouco mais, você virá com a contação de história. Ou talvez antes disso, alguns jogos bíblicos e cânticos também. É melhor até que os jogos bíblicos e cânticos entrem antes da história. Para quê? Para que a criança possa se expressar, se satisfazer de ter expressado a sua necessidade de conhecer o mundo pela sua expressão corporal e com isso ela possa ter mais concentração de ouvir a sua história. Por que as crianças de hoje não têm concentração para ouvir histórias, especialmente as crianças das grandes cidades? Porque elas estão acostumadas a ficarem sentadas quase que o dia todo, um pouco brincam, não podem ir para a rua, não podem ir jogar uma bola de gude, um peão, um futebol talvez, sem que haja todo um recurso para que se proteja essas crianças, e é necessário até das atrocidades que podem ocorrer no mundo e dos perigos que ela pode ocorrer mesmo de acidentes. Mas há tempos atrás, né, na minha geração e talvez na sua também, as crianças podiam correr pela rua, brincar, podiam ir a lugares diferentes, podiam experimentar muitas coisas. Mas gradativamente a maldade vem crescendo na humanidade e com esse crescimento da maldade o amor tem se esfriado em muitos corações. E esses que têm sido esfriados em seu coração, eles têm procurado fazer cada vez mais o mal. Algumas coisas que você pode observar, por exemplo, é que as crianças, especialmente das cidades, estão muito acostumadas a ver monstros como uma coisa boa. Outro dia vi uma criança dizer assim: não, mas o monstro é bonzinho, o monstro é meu amigo, porque ele aparece na televisão como meu amigo. A criança falou literalmente isso, porque ela está acostumada a ver isso. Então, quando nós começamos uma aula para crianças, nós devemos considerar no planejamento que precisamos deixar ela extravasar a sua parte física, a sua parte corporal, a sua psicomotricidade, para usar um nome difícil, né? Aquilo que ela consegue perceber do mundo, se apropriar do mundo, entender das coisas através do movimento de seu corpo, porque isso para a criança é fundamental. Inclusive os cânticos para as crianças devem ser acompanhados de movimento, muitos movimentos. Você deve cantar fazendo gestos para que a criança se expresse de uma forma que ela venha a sentir na igreja um lugar apropriado para ela e um lugar agradável também, e onde ela venha se realizar de forma completa no conhecimento de si mesma e até num conhecimento de uma realidade em que ela está inserida ali, que é da igreja em si, que veja a igreja como um lugar muito importante e não somente como um lugar onde ela vai porque é obrigada, mas um lugar onde ela gosta de estar. Além disso, nós vamos agora se contar histórias bíblicas. Para contar histórias bíblicas é necessário que você seja sucinto. A história não pode passar de 15 minutos, por favor. Não faça uma contação de história muito grande. Faça uma contação de história curta, para que a criança entenda a história. É mais importante que a criança entenda o que você explicou em 10 minutos do que ela ficar parada 20, 30 minutos ouvindo você falar e não aprender quase nada. Não adianta você falar muito e a criança não entender muito do que você entendeu ou pouco do que você entendeu. É melhor que você fale pouco e que a criança entenda tudo. Então, tome cuidado com isso. No planejamento para crianças, eu estou comentando isso para crianças específico, porque é muito diferente o planejamento em alguns pontos especiais. Então, conte a história. Logo depois que você conta a história, nesses 10, 15 minutos, você vai fazer a conclusão e a aplicação. Só que a conclusão da história para criança é diferente da história para o adulto. Como você vai ver, para o adulto a gente repete o raciocínio e dá uma conclusão, fechamento. Na criança não, você vai fazer a aplicação e vai concluir dizendo que elas devem, mostrando, por exemplo, literalmente a moral da história. Qual é a moral da história? A moral da história é essa. Embora alguns pedagogos sejam contrários a essa ideia de moral da história por questões ideológicas, muitas vezes, que não tem muito a ver com aprender, mas que pensam que tem a ver, vamos respeitar o que eles pensam, né? Embora eles muitas vezes não respeitem o que nós pensamos, mas algumas questões ideológicas podem estar envolvidas nessa ideia de não botar moral na história. A história bíblica tem que ter moral, porque ela é uma história que visa um fundo ético e moral. Se você não explica esse fundo ético e moral, a criança não vai entender.
Isso é necessário, isso é assim desde que o mundo é mundo. Inclusive, os próprios povos pagãos usavam a moral da história. Não era só os judeus ou os cristãos que usam isso. Isso é natural. Evitar a moral da história é evitar que seu povo seja educado de forma ética e moral em respeito ao outro. É evitar o que deve ser feito de verdade e fazer o caminho errado, o caminho inverso, de mudar a cultura, de desvalorizar nossos valores culturais simplesmente porque não queremos falar de coisas morais. Isso é, na verdade, um absurdo e devemos tomar cuidado com isso. Falemos sim do valor moral, da moral da história, sem medo, porque esse é a finalidade da igreja. Essa é a finalidade da igreja e não outra. A finalidade da igreja não é relativismo. A finalidade da igreja é mostrar a segurança e a confiança que podemos ter em Deus. Nós também podemos terminar esse trabalho, depois de contar a história, com a moral da história e tudo rápido, nós podemos terminar a maior parte da aula com trabalhos manuais e um lanche para as crianças. Não dê o lanche antes, a não ser que você perceba que o horário que você oferece a EBD, que você oferece a aula, é um horário em que as crianças chegam com certa fome, que o lanche ajudaria a acalmá-las. Aí você pode oferecer sim um lanche em outro momento, senão deixe para o final. Depende muito da hora em que você está ministrando essa aula. Então, terminamos com trabalhos manuais. Para trabalhos manuais é necessário que você tenha um livro muito bom, com vários trabalhos manuais classificados por faixa etária. Aí na tela está aparecendo para você uma indicação de um livro que eu acho muito bom, porque ele vem com as indicações aproximadas de faixa etária, porque essa faixa etária ela não é rígida, tá? Ela pode variar muito em questões de maturidade e de desenvolvimento mesmo. Então, esse livro aí que você está vendo na tela sobre jogos e brincadeiras e trabalhos manuais de modo geral, você vai ver uns 2 livros aí. Compre esses 2 livros e procure especialmente os jogos cooperativos, mas não deixe de lado também os jogos competitivos, que também faz parte do desenvolvimento da criança. Especialmente os jogos cooperativos, porque introduz a criança mais no meio dos outros, de modo geral. Agora, os jogos competitivos também fazem parte para aqueles que quiserem participar. Não force uma criança que não tem o interesse de competir em participar de jogos competitivos, porque você poderá acabar frustrando-a naquilo em que ela deveria estar feliz em estar na casa de Deus, tá certo? Então, os trabalhos manuais e alguns jogos que estou mostrando aí, uns livros que vocês podem encomendar pela internet para outras empresas que eu nem conheço, pessoas que eu nem conheço, talvez não sejam nem cristãos, mas esses livros especialmente são trabalhos voltados que podem ajudar a igreja, tá? Então não vamos pensar que são livros cristãos que eu estou indicando livros que têm um conteúdo voltado para trabalhos manuais e para jogos, de forma que você possa usar na igreja. Porque os jogos que você compra nas revistas, você vê nas revistas, estão muitas vezes desses livros, sendo que eles são tirados desse livro e trazidos para a revista de uma forma somente editorial. Mas é o mesmo jogo, a mesma coisa, então não faz muita diferença. Aproveite esses livros que você está vendo aí, tá? Então vamos continuar a nossa lição. Vamos ver agora como preparar um plano de aula. Eu vou fazer com você o passo a passo de preparar um plano de aula e você vai ver aí na tela um plano de aula que vai aparecendo aos poucos conforme nós vamos preparando ele. A melhor forma que eu achei de mostrar isso para você é fazer um plano de aula. Nós vamos usar a história da escrava de Naamã, né? Que é a história famosa para crianças e para idosos também. Todos gostam dessa história. Então eu quero que você preste atenção, leia o texto e siga comigo o que nós vamos fazer nesta apresentação de como fazer um plano de aula. Antes de tudo, antes de você chegar e fazer um plano de aula, é necessário que você primeiro tome a seguinte providência. Verifique as orientações da educação da sua escola dominical, do seu pastor, do seu educador religioso, do superintendente, ou seja, qual o nome que a sua igreja dê. Faça o estudo bíblico seriamente, como nós já falamos em uma aula anterior, demos algumas dicas de como fazer um estudo bíblico de forma simplificada.
e faça perguntas curiosas sobre o que você está estudando. Pergunta assim, algumas coisas que você viu no livro e você acha que te chamaram muita atenção. Aí você faça uma afirmação sobre aquilo, mas transforme em pergunta, para que você possa usar posteriormente na lição em que você vai dar. Tá? Então faça isso, prepare-se primeiro, prepare a sua aula de forma interessante. É muito bom que a gente faça perguntas e que essas perguntas promovam o diálogo. É ideal que esse diálogo possa ocorrer entre as crianças e os seus professores, né, de crianças, e entre os adultos e os professores de adultos, e também jovens, adolescentes, juniores, todos esses. É interessante que você venha a entender que quando você pergunta, você não está simplesmente colocando uma dúvida. É importante que essa pessoa ela venha participar respondendo. E mesmo que ela responda da forma não apropriada, aproveite o que ela falou, não dizendo que está errado, simplesmente, mas mostrando, observe sobre outro ponto. Convide essa pessoa a observar sobre outra maneira. E quando ela observa sobre a maneira que você explica, provavelmente ela entenderá o que você quer dizer. E ela tendo entendido a sua mensagem, ela poderá participar melhor da aula. Portanto, é muito importante, tanto para adultos quanto para crianças, que façamos esse processo de estudo bíblico que aparece aí e que tenhamos perguntas fundamentais. Se você quiser, também tem alguns livros que você pode encontrar na internet, em qualquer loja, não me interessa qual é. Estou botando aqui como uma divulgação, mas não estou ganhando nada com isso. É só para você saber alguns livros que têm algumas perguntas que as crianças costumam fazer muito. Uns são evangélicos e outros não são evangélicos, mas para você que trabalha com crianças ajudará bastante. Então esses livros estão aí, tá? Observe aí e veja também como isso pode ser interessante para você, tá ok? Então vamos continuar pensando sobre tudo que nós falamos. Já falamos da recepção para as crianças como introdução, né? E da narração, já falamos sobre isso também, como fazer, né? Eu queria falar especificamente, além dessas duas coisas que eu falei antes, da introdução, que você deve fazer perguntas dialógicas, vou deixar mais claro aqui para que não haja dúvida. Na introdução para adultos você usa perguntas dialógicas ou você faz um pedido para que eles façam alguma coisa, uma dinâmica, ou você dá uma ordem que a pessoa vai fazer alguma coisa, tá? Nesse pedido, você pode, por exemplo, pedir para que essa pessoa vá à frente e leia um texto, ou simplesmente pedir que ela diga o que ela pensa de alguma coisa, né? Você não está fazendo uma pergunta dialógica quando você pede para ela dizer o que pensa de um determinado parágrafo, de um determinado versículo. Quando você faz uma pergunta dialógica, você diz, por exemplo, o que seria de nós se nós não tivéssemos Jesus, por exemplo? Aí a pessoa vai refletir, o que seria de mim se eu não tivesse Jesus? E ela vai dizer o que ela pensa. Agora, quando você diz, leia esse versículo e faça uma pergunta, você dê uma consideração, faça suas respostas, diga o que você entende, você não está exatamente fazendo uma pergunta dialógica, você está fazendo um pedido a ela. E esse pedido também pode ser outra coisa, por exemplo, pedir a essa pessoa para fazer alguma dinâmica de grupo. Tem alguns livros de dinâmica de grupo também que existem por aí. Eu não vou indicar nenhum porque eu acho que isso é uma coisa muito particular e cada igreja tem que escolher qual a dinâmica mais apropriada para si. Então tome cuidado com os livros de dinâmica de grupo porque alguns exageram. Outros são bons e outros também são ruins. Então eu não vou indicar nenhum por uma questão de não conhecer um exatamente 100% indicável, digamos assim. Tá ok? Então outra coisa que nós vamos ver agora como eu falei, é a narração. Falando da introdução para a criança de alguma forma, né? Você recebe a criança, deixa ela brincar um pouco, faz jogos, essa introdução para a criança. Na narração, a parte da narração, equivalente à narração, para o adulto, é você memorizar a história e narrar a história. E para a criança também é memorizar e narrar a história. Você simplesmente vai narrar a história. Agora, como que eu vou narrar uma história? Né? Muitas pessoas ficam presas ao papel, ficam presas ao papel e ficam lendo, mostrando histórias, não sabem como contar sem se prender ao papel. É importante que você se desvencilhe do papel, especialmente quando você vai contar história para crianças.
Não é possível que você conte história para crianças olhando para o livro de ilustrações ou para as ilustrações que você está mostrando. Você tem que olhar nos olhos da criança. É importante até que você abaixe a sua altura para que você chegue até a altura da criança e possa olhar nos olhos da criança e contar a história para ela. Então é importante isso. Quando você vai fazer essa contagem de história, você vai contar essa história de uma forma muito específica. Você vai contar como se fosse um Tarzan. O Tarzan, ele não fala meio Tarzan, você Jane, ou João sentar na cadeira, né? Alguma coisa assim, como a gente está acostumado a ouvir, às vezes, alguns filmes de cowboys, índios falando, como falariam índios o inglês, né? Antigamente, naquele tempo do Bang Bang, digamos assim. Será que é isso que os índios falavam? Eu não sei, não me interessa. Eu estou dando só um exemplo de ilustração. Então, vamos pensar nisso, que nós temos que fazer uma história simples. Eu vou dar um exemplo para você da história da escrava de Naamã mais à frente, como na hora de falarmos exatamente do plano. Eu estou mostrando agora as coisas que estão equivalentes nos dois planos, de crianças e de adultos. Então, de adultos, nós passamos para a defesa da verdade, onde você mostra a necessidade de vencermos a verdade e as bênçãos da obediência, né? Você vai mostrar isso para os adultos. E no caso das crianças, você faz isso nessa etapa na conclusão da história também. Quando você conclui a história, já concluindo a história, é a tal da moral da história também. Então, você faz a defesa da verdade. Olha, nós temos que ser bons. Temos que ser bons porque isso é bom e agradável a Deus. Você não precisa explicar muito porque isso é bom e agradável a Deus. Basta a criança saber que ela está agradando a Deus muitas vezes. Às vezes a gente quer fazer uma resposta muito elaborada e não precisa de muita elaboração. Às vezes o que a criança precisa saber é que Deus a ama, que Deus é amigo dela e que Ele vai, que agradando a Ele, nós somos abençoados, nós somos felizes. Não precisa de muita coisa. Isso qualquer um pode entender. Qualquer palavra que uma criança possa entender, essa é uma boa conclusão para uma história. Se começa a ficar muito difícil, tome cuidado com as conclusões, tá bom? Então, continuando, no caso para os adultos, voltando à questão da conclusão, nós podemos dizer que a conclusão não pode levar mais de 5 minutos. Você já leva um bom tempo explicando o texto e a conclusão deve levar mais de 5 minutos e também tem que levar a reflexão para a vida. Refletir sobre o que aquilo tem a ver com a minha vida, o que aquilo tem a ver com a vida que eu levo hoje, como eu devo mudar a minha vida, o que eu devo fazer na minha vida para que minha vida alcance um padrão melhor perante Deus. Então é interessante que você observe isso, tá? Agora sim, nós vamos para o nosso exemplo de plano de aula baseado na história da escrava de Naamã. Vamos então para o nosso exemplo? Nós começamos com a introdução, né? Nós vamos primeiro fazer um plano de aula para adultos, né? Quando você começa a introdução deve ter uns 5 minutos aproximadamente. Isso se nós formos considerar que a aula tem 1 hora de duração, tá? É a média das igrejas, ou às vezes tem mais tempo, mas digamos que tenha 1 hora de duração. Então, tendo 1 hora de duração, nós vamos fazer algumas perguntas depois que nós estudamos e vamos ter perguntas para introduzir aquela lição para os adultos. Por exemplo, nesse plano de aula que eu fiz aqui para a cura de Naamã, eu coloquei assim 2 perguntas interessantes que podem ser respondidas pelas pessoas livremente. Não são perguntas técnicas, são perguntas de vida. Não pergunte perguntas técnicas, pergunte pergunta de vida. Não adianta você perguntar quantos anos tinha Matusalém quando teve o filho. Não pergunte isso. Pergunte coisas que sejam aplicáveis para a vida. Não que não seja bom saber quantos anos viveu Matusalém ou quantos anos tinha Adão quando Abel nasceu, coisas assim. Você pode acrescentar isso, mas como um conhecimento maior das Escrituras, né? Mais aprofundado, mais específico. Mas o importante mesmo é o conhecimento prático, aplicável para a vida, né? Outra pergunta que poderíamos usar: quando não conseguimos entender a vontade de Deus, o que fazemos? Né? Será que sempre conseguimos entender a vontade de Deus? E quando não conseguimos entender, o que fazemos? Essas 2 perguntas já dão uma boa discussão no EBD.
Muitas pessoas vão poder discutir, falar de experiências que elas tiveram e que disseram, quando eu não entendi, não foi bom por causa disso, ou quando eu entendi, aquilo foi bem interessante para mim, ou quando eu entendi, eu pude ver que o que eu não entendia, eu estava errado, eu não sabia o que estava fazendo, ou outras pessoas podem até se queixar, e quando elas se queixarem, você falará de Deus, do amor de Deus para ela, e mostrará que Deus está no controle de tudo. Isso que é importante, é necessário que nós possamos discutir isso. As suas perguntas dialógicas não devem levar mais de 5 minutos, mas isso aí eu estou falando das 5 minutos para você formular as questões praticamente, para você expor as questões. Agora, para os seus alunos participarem, você observará que nossa aula tem cerca de 30 minutos mais ou menos de fala do professor e o restante fica para que os alunos interajam, ou seja, você sempre vai falar e o aluno vai falar também. Então é o diálogo para que as pessoas possam trocar experiências e se sentir cada vez mais capacitadas para atuar no reino de Deus. Por exemplo, vamos ver como seria a narração para a história da escrava de Naamã. Em 5 minutos nós vamos pensar isso, fazer uma narração rápida, né? Nós teríamos que usar a técnica do Tarzan, nós usaríamos mais ou menos assim. Naamã ser leproso, Naamã ter escrava judia, escrava falar profeta, Naamã pedir rei, rei mandar Naamã, Naamã encontrar profeta, profeta mandar tomar banho, Naamã ir embora, Naamã arrepender, Naamã tomar banho, Naamã curado. Olha, observe que é muito mais fácil você decorar essa série de palavras do que propriamente toda a história. Se você decora essa série de palavras, ou mesmo que você tenha uma colinha delas, se você não tiver uma memória tão boa assim, pensa que eu não tenho uma memória tão boa para isso, faça uma colinha só com isso, com as palavras-chave. O fulano faz isso, ou seja, o sujeito, o verbo e o que ele fez, né? Então você, só isso, como se fosse o Tarzan falando. E você vai fazer uma colinha pequena e vai fazendo em sequência da história. E quando você for ver, você vai conseguir contar a história olhando menos para o papel. Por quê? Porque você vai ter uma frase curtinha para você ler. Então você lê rápido, lembra da história e começa a olhar para as crianças ou para os adultos e falar o que você entendeu da história, o que você compreende da história. Então você não vai ficar preso procurando no texto onde está determinada informação que você quer saber do andamento da história, porque muitas vezes no texto tem várias considerações que estão embutidas dentro de todo o contexto e não é interessante que você fique muito tempo olhando para o texto, mas que você tenha mais tempo olhando para as pessoas e contando o que é necessário. Então nós vimos aí a famosa técnica do Tarzan. Agora, a refutação do pecado, né? Isso é uma questão que deve levar uns 5 minutos. Nós poderíamos usar nesse exemplo, dizer algumas coisas. Falar que Naamã foi orgulhoso, mostrar o orgulho dele, que Naamã queria a sua vontade, ele era meio voluntarioso, né? Não queria aceitar o conselho do profeta. Falar que Naamã quase perdeu a bênção, e quase perdeu a bênção porque ele se considerou o tal, mas quando ele se arrependeu isso mudou. Então você faz a refutação do pecado aí. Também uns 5 minutos mais ou menos, não vamos perder muito tempo enfatizando o pecado. Perca mais tempo enfatizando a graça. Que às vezes nós perdemos tanto tempo enfatizando o pecado que a graça fica em segundo plano na nossa vida, fica em segundo plano naquilo que queremos dizer. Então enfatize a graça. Outra coisa que nós podemos ver é a defesa da verdade. Na defesa da verdade, nós vamos poder ver algumas coisas nessa história de Naamã. Por exemplo, que não devemos ser orgulhosos, mas humildes, que devemos fazer a vontade de Deus e que a obediência nos conduz à bênção. Olha, é coisa simples. Mas basta dessa simplicidade você vai chegar a uma boa aula desde que todos participem. E é necessário que a aula seja simples para que as pessoas participem com atividade, tá bom? Não faça uma aula complicada, não vai para a biblioteca de seminário pesquisar muita coisa, a não ser que seja necessário, óbvio, é até interessante. Mas não vai fazer aquele texto porque o autor fulano de tal disse isso. Isso não é lugar. A escola bíblica dominical não é academia. Escola Bíblica Dominical não é seminário, então tome cuidado com isso, faça da Escola Bíblica Dominical o lugar que ela é da forma correta. Então podemos concluir, né, resumindo aquilo que nós falamos, e podemos concluir dizendo assim: assim como Naamã, devemos ouvir a vontade de Deus, ser humildes e recebermos a bênção de Deus.
Então essa aí seria a nossa conclusão rápida também, 5 minutos. Só que dentro de todo esse período que você já introduziu, narrou, refutou o erro, defendeu a verdade e finalmente concluiu, você levou aí uns 30 ou pouco mais de alguns minutos, mas você deixou tempo para que as pessoas intervissem na sua fala, e quando elas intervêm, elas aprendem mais. Isso é importante. O diálogo é fundamental na escola bíblica dominical. Não existe verdadeira escola bíblica dominical sem diálogo entre as pessoas. É necessário e fundamental isso. Não se esqueça, por favor. Agora nós podemos pensar na aplicação, né, que nós geralmente costumamos fazer logo após a conclusão do nosso texto, e faz parte da conclusão também. Digamos que a aplicação importante seja quantas bênçãos temos perdido por fazer a vontade de Deus. Ora, você já fez a pergunta dialógica que, digamos assim, provocava as pessoas a pensar, provocava as pessoas a entrar no tema. Agora você vai fazer uma pergunta que provoca essa pessoa a aplicar aquilo à sua vida. Imagine, quando a pessoa começa a perguntar para si mesma quantas bênçãos ela tem perdido por não fazer a vontade de Deus, ou por não reconhecer a vontade de Deus, ou quantas pessoas que não seja ela, vamos dizer assim, para não ficar uma coisa muito pessoal, quantas pessoas que não seja ela perdem bênçãos por não fazer a vontade de Deus, por não reconhecer a vontade de Deus. Você está implicando essa pessoa em pensar em si mesma, em aplicar aquilo à sua vida, aquele ensino à sua vida. Então você não precisa perguntar para a pessoa, o que você vai fazer? Não faça isso, não bota ninguém contra a parede. Deixa que no coração dele o Espírito Santo fala, e o Espírito Santo vai dizer o que ele deve fazer com certeza absoluta. Pode crer nisso. Agora vamos para um exemplo de plano de aula para crianças. Primeira coisa, para você fazer um plano de aula para crianças, você tem que fazer um plano de aula para adultos, como se você fosse fazer para adultos, porque você é adulto, então você tem que fazer na sua linguagem. Faça um plano de aula para adultos e depois converta-o para um plano de aula para crianças. Alguém talvez esteja perguntando, por que eu estou aprendendo um plano de aula para adultos se eu vou dar aula para crianças? Porque você tem que saber dar aula para adultos para poder saber dar para a criança. Porque você é o primeiro que tem que receber a aula. Então você tem que receber uma aula como adulto, mesmo que seja você preparando a aula. Então é importante que você faça isso. Faça o plano de aula como se fosse uma aula para adultos e depois converta para um plano de aula para crianças, porque é importante. Até porque há muitos problemas com líderes de crianças, porque esses líderes se envolvem tanto com o mundo infantil na igreja que acabam se afastando do mundo dos adultos e ficam mal alimentados espiritualmente. Porque, como diz o apóstolo Paulo, as crianças recebem um leite espiritual e alguns adultos, até mais imaturos, também recebem esse leite espiritual. Mas você não pode ficar sempre no leite espiritual. É necessário que você tenha um alimento mais consistente espiritualmente. A palavra de Deus é a mesma, mas o modo de preparo é que é importante para você. Como você dá o mesmo mingau para uma criança, com um determinado cuidado, com determinadas formas de fazer, para você talvez você faça um angu mais grosseiro e o angu seja melhor para você do que aquela papinha da criança. Então é necessário que você prepare o plano de aula como se fosse para você a aula que eu gostaria de assistir numa EBD. Prepare o plano de aula, isso vale para todos os professores. Prepare a sua aula como se fosse aquela aula que você gostaria de receber na EBD. Prepare a sua aula assim. Isso é muito importante. E na primeira parte, a recepção e brincadeira, nós já falamos, acho que não há por que repetir muito. É importante que você deixe que as crianças brinquem um pouco, faça jogos, brincadeiras e cânticos nessa recepção e brincadeira, que deve levar uns 10 minutos mais ou menos. Logo depois dos jogos e cânticos também, você vai fazer mais jogos e cânticos junto com as brincadeiras, dá uns 10, mais 10, 20 minutos, digamos. É esse momento que você vai levar ali. Jogos e brincadeiras você encontra, como eu já falei nos livros que citei antes, e você pode encontrar um material muito bom também na APEC, Aliança para a Evangelização de Crianças. Então, ou melhor, Aliança Pro Evangelização de Crianças. Procure o site da APEC, você pode comprar o material da APEC, que é um material muito bom também. Também estou fazendo propaganda gratuita, não se preocupem com isso. Então, mas é importante a gente saber onde encontrar o material, porque um dos grandes problemas, às vezes, dos nossos professores é não saber onde encontrar o material adequado. Às vezes procuram material e encontram material num lugar que não é muito bom.
Temos algumas editoras que têm livros belíssimos, mas fora a beleza, eles não têm uma aplicação didática. Então é necessário que vocês tenham um livro que possa ser tanto bonito quanto aplicável didaticamente. E no caso da APEC, eles têm uma didática bem interessante e são, vamos dizer assim, pioneiros na evangelização de crianças, tá? Isso para os professores de crianças especialmente. Então, nos jogos, ainda gostaria de falar o seguinte, que as crianças começam a aprender a respeitar regras sociais. Os jogos, eles não são somente uma diversão, as brincadeiras também não. Com isso, a criança começa a respeitar o ambiente em que ele está, começa a descobrir certas regras. Porque ao momento que as crianças estão brincando, brincar é brincar livremente, sem que ninguém bote regras, e jogos já recebem regras e compactuadas entre todos para que possam falar juntos, tá? Então essa é a diferença. E ambos fazem com que eles comecem a se interar socialmente de uma forma mais consciente, gradativamente. Mas claro que é adequada a cada faixa etária. Não vai dar um jogo de queimado para crianças de 2 e 3 anos, por exemplo. Não tem nem como, né? São coisas que você tem que tomar cuidado na hora de escolher. Escolha com cuidado o jogo que você vai apresentar, tá bom? Então esse é um dos outros atividades importantes para a criança. E a contação da história, né? A contação da história tem que ser bem interessante. Você não pode contar a história para a criança como quem conta alguma coisa simples, como quem lê um texto seco. Você tem que contar a história para a criança como quem lê poesia e como quem canta uma música com muita alegria. Da mesma forma que você canta uma música e fica feliz, e em alguns casos alguns levantam as mãos, abrem os braços e fazem outras coisas, tem um sentimento quando estão cantando aquelas músicas. Quando você conta a história para as crianças, você tem que ter um sentimento similar, para que a criança perceba em você esse sentimento e veja como é bom aquela história, como essa história é interessante. Mostre como essa história interessa a você. Não faça essa emoção uma emoção que seja falsa, mas faça uma emoção verdadeira. Não fique preso ao livro, como eu já falei antes, não vou repetir para não ser redundante, mas procure ter emoção na narração da história, para que a criança perceba, olha, ele gosta dessa história, e se ele gosta, isso é bom, isso já é um bom sinal. E a criança tem uma ligação afetiva com as coisas muito importantes, é uma parte onde o afetivo está sendo formado na criança. Se você forma na criança uma ideia de que a história é algo chato, que alguém senta na frente dela e começa só a ler um livro, sem mais nada, sem nenhuma interação com ela, ela vai achar que a história é só para dormir. Não faça isso. Seja dinâmico, use sim, muita afetividade, use emoção, use tudo que você puder usar, mas seja sincero e autêntico na história que você está contando, porque as crianças precisam muito disso, tá ok? Outra coisa que poderia falar também é que devemos usar elementos do dia a dia para as crianças. As crianças precisam de coisas que acontecem rotineiramente, né? E precisam ser lembradas. Alguns dos livros que eu indiquei atrás falam dessas coisas do dia a dia que ocorrem com as crianças e que podem ser abordadas durante a contação da história, ou seja, na aplicação da história moral, né? É interessante que na conclusão você aplique realmente a moral da história, porque a criança já entendeu a história, ela tem uma memória fantástica. Não repita a história como se fazemos para os adultos. Não repita a história se a criança vai falar, vai contar de novo? Muitas crianças podem falar isso. Outras vão até gostar, não, conta de novo, conta de novo. Isso depende muito da faixa etária e do tipo de vivência da criança também. Mostre especialmente a aplicação moral na conclusão da história e depois parta para outro momento na escola bíblica dominical, que é no caso aqui os trabalhos manuais. Os trabalhos manuais, como eu falei, podem ser precedidos do lanche ou até sucedidos do lanche. Agora, o que é interessante é que esses trabalhos manuais sejam adequados a cada faixa etária. Os livros, já indiquei também, apropriados para isso. Quando a criança faz um trabalho manual, ela está envolvendo a sua ação em fazer alguma coisa. Nós aprendemos não só pelo que é dito, ou pelo que ouvimos, ou pelo que vemos, mas também pelo que fazemos. Esse trabalho manual que a criança vai fazer, ele tem que ter um link com o que você está ensinando. Por exemplo, se estamos ensinando sobre a história de Naamã, da escrava de Naamã,
podemos fazer um guerreiro e pedir que as crianças pintem, ou até ir um pouco mais além, algumas das crianças maiores, fazer com que elas peguem o papel, recortem e construam uma armadura de cavaleiro em cima de um colega e façam uma competição, dividem em dois grupos. Esse aqui vai ter que ganhar umas folhas de papel pardo e vai fazer uma armadura de cavaleiro nesse colega. Esse outro grupo, com outro colega, vai fazer essa armadura de cavaleiro. Algumas competições que eles gostam é entre meninos e meninas às vezes, mas nem todas as crianças gostam disso, nem todos os grupos de crianças gostam desse tipo de competição. Alguns gostam. Se eles gostam, até faça esse tipo de coisa, mas de forma sadia. Saiba ser moderador dessa coisa. Mas como nós não estamos aqui para discutir especificamente jogos, que é uma coisa muito específica, deixo para você somente essas recomendações mais básicas e inclua esses jogos também e esse trabalho manual no seu plano de aula para a Escola Bíblica Dominical de Crianças. Bom, terminamos agora essa parte voltada para os planos, já mostrei os planos para você. Agora nós vamos pensar um pouco em currículo, vamos falar rapidamente em currículo. Currículo é uma coisa que muitas igrejas escolhem fazer e outras igrejas escolhem simplesmente seguir o que a denominação oferece. Seja como for, há um currículo de alguma forma. Agora, se você escolhe fazer o que a denominação oferece, não há problema nenhum, você já tem um currículo praticamente pronto. O educador religioso vai estar dirigindo a aplicação desse currículo. Mas se você prefere escolher o que na verdade a sua igreja talvez precise, ou um currículo mais personalizado para a sua igreja, ou que de repente você acha que o currículo que tem à disposição não é tão bom quanto você gostaria, ou não atende às necessidades da sua igreja dentro do plano que eles dão, você talvez não esteja satisfeito por alguma coisa, sua igreja pode não estar satisfeita por alguma coisa com aquele material sendo utilizado. Então, se não está satisfeita, aí às vezes vai ter que formar um currículo e pegar revista de editoras diferentes, de lugares diferentes, de escritores diferentes, e não somente um único que nós temos da convenção, digamos assim, das associações de cada igreja. Você pode usar ou pode não usar. Isso, a igreja é livre para fazer isso. Ou não, né? Depende da sua orientação que você tenha do seu pastor e do seu orientador de educação religiosa. Então vamos pensar assim que nós precisamos adotar um currículo próprio. Vamos deixar de lado já a questão do currículo adotado pelas juntas denominacionais. Vamos pensar no currículo próprio. Se temos um currículo próprio, precisamos de 3 reuniões pelo menos. A primeira para escolher os assuntos sobre os quais vamos falar. A terceira para a reunião de apresentação das revistas, né? Bom, as pessoas depois que elas sabem os assuntos que vão falar, vão procurar revistas sobre aqueles assuntos. Compra na internet, compra na livraria evangélica, compra em qualquer lugar e começa a ler e ver, essa revista é boa e faz a avaliação. Né? Então, quando eles chegam num dia, um sujeito fez a avaliação, ele vai apresentar aquela revista para todos. E as pessoas vão ver as revistas que ele escolheu e vão todos avaliar. Eles levam as revistas para casa e depois eles vêm para uma outra reunião de aprovação das revistas. Observe que para cada assunto escolha pelo menos 3 revistas, para que as pessoas tenham possibilidade de escolher entre 3 tipos diferentes. Alerto que para alguns assuntos não existem revistas específicas. Alguns assuntos bíblicos você não vai encontrar uma revista específica. Você vai encontrar uma revista que fala às vezes daquele assunto e de outros, mas não daquele assunto específico. Então tome cuidado com algumas coisas assim, porque às vezes você define, tem que ser, por exemplo, tem que estudar Gênesis, mas a revista que tem de Gênesis às vezes é de um teólogo liberal e você não quer isso, mas você procura, não encontra a revista de Gênesis. Aí você chega e diz, não tem revista de Gênesis para isso, só tem aquela daquele teólogo liberal. E alguém diz para você, você tem que botar a revista de Gênesis. Aí você vai lá, bota a revista de Gênesis. Aí depois alguém vê, poxa, isso é teologia liberal. E vão cair em cima de quem? Do educador, do pastor. Às vezes sobra mais para o educador. Então tome muito cuidado, ofereça várias opções. Se só existe uma opção de revista, veja se essa opção é válida. Se ela não for válida, descarte, tá bom? É a melhor coisa que você pode fazer.
Então, um currículo próprio, então, não é responsabilidade só do orientador de educação religiosa, seja do supervisor, seja do educador religioso, mas é um compromisso de toda a igreja. Toda igreja tem que escolher fazer aquele currículo próprio. Não é porque alguém pensou, eu acho que é melhor um currículo próprio, que vamos fazer um currículo próprio, embora isso até aconteça em algumas situações. Mas é importante que a gente veja que a igreja toda se preocupou com aquele currículo, tá legal? Isso é muito importante. Eu vou dar para vocês um exemplo de currículo bem fundamental que levaria pelo menos 3 anos, imagino eu, para que fosse concluído, né? Levaria uns 3 anos, 3 anos e meio, 3 anos e meio mais ou menos. Então esse currículo constaria desses textos que nós estamos aí na tela para você. Você pode ver que o Antigo Testamento nós colocamos como primeiro os livros de Moisés, o período teocrático de Israel. O período teocrático é aquele que inclui Ruth, Juízes, Crônicas, não, desculpa, Samuel e esses livros antes da monarquia. Depois o período monárquico de Israel e Judá, os profetas maiores e menores e o período do exílio e também os livros poéticos. Ou seja, se você for seguir essa linha, você poderá escolher dentre os livros de Moisés estudos que envolvam todos os livros de Moisés ou que abordem um livro de Moisés específico. Se você for falar do período teocrático, idem, você pode escolher um livro que fale sobre juízes somente, ou que fale sobre todo o período teocrático, até Samuel, por exemplo. Aí depois você vai para o Novo Testamento. Você obrigatoriamente tem que pensar sempre nos evangelhos. Em Atos também, nas epístolas de Paulo, são coisas que devem ser vistas com cuidado. Epístolas de João e Judas, olhar bem esse tipo de estudo. Epístolas de Pedro e o Tiago ou Hebreus. Isso aí, algumas dessas indicações você vai alternar conforme forem os anos. Num ano você estuda Tiago, no outro você estuda Hebreus, no outro você estuda Pedro, por exemplo, entendeu? Conforme forem se sucedendo os anos do currículo de um modo geral. E temos o assunto que é chamado de transversal, que ele tem sempre que estar na pauta da escola bíblica dominical. Às vezes as pessoas querem comprar uma revista específica para aquele assunto, para a escola bíblica dominical, porque acham que a igreja precisa daquele assunto. Sim, muitas vezes precisa, mas esses assuntos são fundamentais e precisam estar diretamente e sempre na pauta da escola bíblica dominical. São esses assuntos: família, as doutrinas fundamentais, o evangelho, que tem que ser visto toda vez que você vê cada lição, né? E a evangelização e missões, os princípios da denominação. Se a sua denominação tem uma carta de princípios que ela crê, use esses princípios para ensinar e sempre lembrar na escola dominical. E um pouco da cidadania cristã, como esse cristão pode agir como cidadão nesse mundo que está pervertido, que é contra a família, que é contra os valores da igreja e por aí vai. Então é interessante que você pense nisso. Agora, além do currículo, eu vou dar uma sugestão para você de como você organizaria isso. Observe que nós temos o primeiro trimestre, o segundo trimestre e o terceiro trimestre. No primeiro trimestre, nós temos nós podemos estudar os evangelhos, no segundo, os livros de Moisés, no terceiro, Atos, no quarto, período teocrático. Observe que está seguindo aquela linha que eu falei para vocês antes do texto, dos textos específicos, dos assuntos mais específicos para a EBD. Mas observe também que está seguindo em forma intercalada, um assunto do Novo Testamento e um assunto do Velho Testamento, um assunto do Novo Testamento e outro do Velho Testamento, e vai assim até o final dos três anos, né, que eu estou sugerindo aqui. Então você pode usar esse exemplo que nós estamos usando aí. No segundo ano, os trimestres, né, no primeiro período, o período monárquico, né, no primeiro trimestre. No segundo trimestre, as epístolas de Paulo. No terceiro, os profetas maiores ou profetas menores. No quarto, as epístolas de João e de Judas, por exemplo. No terceiro ano, aí continua como está aí você vendo na tela agora, tá? Então você pode ver que nós temos um pequeno planejamento de currículo para a escola bíblica dominical e que pode te ajudar bastante. Espero que você tenha gostado desse curso, que esse curso tenha sido útil para você, que seja uma bênção para a sua igreja, que você seja uma pessoa que venha construir coisas maravilhosas no entendimento de seus irmãos sobre a palavra de Deus e que tudo venha falar profundamente ao coração de todos e que a sua
palavra seja somente sim, sim, não, não, de acordo com a palavra de Deus. E aqui fica o nosso agradecimento. Eu sou Marco Teles, de abiblievocê.com.br. Deus o abençoe.